Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Nessa live de hoje, nós vamos falar sobre o oráculo de Ifá e o fato dele ser um sistema oracular divinatório e não um sistema oracular adivinhatório. Isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. As pessoas ficam muito confusas em relação a esses conceitos. O que é um sistema oracular divinatório e o que é um sistema oracular adivinhatório, né? A gente tem que entender as diferenças para a gente também não criar expectativas vãs, expectativas falsas, expectativas que não revelam de fato o que a gente faz quando a gente está diante de um oráculo. Eu vou insistir um pouco mais em explicar o que é um oráculo. Então a gente precisa saber o que é um oráculo. Para que serve um oráculo? O que faz um oráculo? Antes de mais nada, um oráculo é uma voz. Um oráculo é uma forma de dizer. O oráculo é por onde o mundo invisível, o mundo da divindade, revela a sua palavra, a sua comunicação aos humanos. Então, o oráculo é uma forma de comunicação entre o mundo invisível e o mundo visível. Os oráculos de várias tradições foram utilizados para que o mundo dos deuses, o mundo das divindades, a própria palavra das divindades, comunicasse com os humanos. E existem vários sistemas oraculares. Inclusive, existem sistemas oraculares que são vivos, no sentido de que são pessoas que assumem esse próprio papel de ser porta-voz da divindade. Os videntes, né? Em tradições antigas, você tinha o próprio vidente, como por exemplo, na tradição grega, você tinha Tiresias. Tiresias era um vidente. Ele era cego, mas ele conseguia ver. Nas tradições antigas do Havaí, você tinha Taula, que era uma mulher também cega, sem olho, que tinha o dom da vidência e comunicava a palavra dos deuses e conseguiam ver a vontade dos deuses e as coisas do mundo invisíveis. Essas formas sem tecnologia, né, diríamos assim, porque existe uma diferença muito grande entre os oráculos humanos e as tecnologias oraculares. Eu acredito que os oráculos humanos são mais antigos que as tecnologias oraculares. Ou seja, antes de existir as tecnologias oraculares, existiam os videntes, que eram os porta-vozes dos deuses. Eles são os porta-vozes dos deuses. São pessoas que estão entre o mundo visível e o mundo invisível. São pessoas que conseguem entrar e desaparecer ao mesmo tempo. Pessoas que conseguem estar e não estar, ir e não ir. Então, os videntes faziam, por primeiro, essa comunicação entre os dois mundos. Ok? Orunmila é um vidente. Orunmila Baba Ifá. Orunmila é o pai, o professor, o mestre de Ifá. Ele é um vidente. O orixá Orunmila tem o dom da vidência. Ele consegue ver. Por isso que ele é representado por 4 olhos. E às vezes até muito mais olhos em todo o corpo. Porque ele consegue ver o ontem, o hoje, o amanhã e o depois da manhã. Só que o Orunmila, ele criou tecnologias oraculares.
Ele criou 3 tecnologias oraculares. O L de Logum, que é o jogo de búzios. O Opelê, que é uma cadeia de 2 lados. Cada lado compõe-se de 4 favas da semente do dendê, no seu lado côncavo e no seu lado convexo, côncavo e convexo. E os iquins, que são os caroços, as sementes da palmeira iguiopé. Esses 3 instrumentos são tecnologias oraculares. Todos os 3 pertencem ao Orumilá. O L de Logum pertence ao Orumilá, o Opelê pertence ao Orumilá e o Iquim pertence ao Orumilá. O L de Logum, o jogo de búzio, foi o primeiro que o Orumilá usou. Foi o primeiro oráculo utilizado por Orumilá. Depois ele criou o Opelê. Então ele deixou o L de Logum de lado e Oxum começou a usar. Oxum e os demais orixás. Então o Orumilá usa o Opelê como instrumento oracular corriqueiro, trivial, do cotidiano, do dia a dia, e usa o oráculo do Iquim em ocasiões especiais, em cerimônias divinatórias muito especiais. Existem outros sistemas oraculares e existe também vidência dentro da tradição iorubá. Existem pessoas que são encarregadas e que recebem esse dom de comunicar, de ver para além. Então o vidente é alguém que vê para além. Uma pessoa que sabe manusear o oráculo, ela é uma pessoa que vê para além. Uma pessoa que sabe manusear o oráculo é um vidente, porque ela vê para além. Ela vê o que está oculto no oráculo, porque o oráculo não basta ver. O ver no oráculo é o ver da vidência, ou seja, o ver no oráculo é ver para além, além de, no sentido além do mundo visível, além do mundo material. Então, alguém que sabe ler um oráculo é alguém que tem um dom de vidência. Alguém que consegue enxergar para além. Por mais que ele tenha estudo, porque para compreender um sistema oracular, você precisa estudar esse sistema oracular. Porque o sistema oracular, tal como a L de Logum, o Opelê e o Iquim, ele tem método próprio. É uma tecnologia metodológica. Então, por ser um sistema, tem um método, tem uma metodologia para poder consultá-lo. Então, você tem que ser iniciado no oráculo. Você tem que receber o aprendizado do oráculo para saber manuseá-lo. Além de ter uma método por trás, ele tem toda uma oralitura, toda uma literatura, todo um conteúdo, toda uma teoria que embasa esse oráculo. Como vocês podem perceber bem, os oráculos de Fá, seja o L de Logum, seja o Opelê e o Iquim, é formado por Odu, que são os códigos que norteiam, que revelam as questões que estão ocultas. Então, o L de Logum é formado por 16 códigos não binários. Então, o L de Logum é não binário, ou seja, ele não é Meji, ele é Ekan, ele é Uno. E o Opelê e o Iquim é formado por 256 códigos binários. Então, o L de Logum é não binário, é Ekan, e o Opelê e o Iquim é binário, é Meji, ok? Isso tem uma importância muito grande. A importância disso é que o L de Logum possui um sistema de 16 Odus, de 16 códigos, Ekan, são 16 códigos não binários, são 16 códigos de uma unidade, né? Então, por exemplo, o primeiro Odu do L de Logum é Okanran.
Esse mesmo Odu, a gente vai encontrar ele lá no código, nos Odus binários do Opelê e do Iquim. E lá ele chama Ocaran Meji. O Ocaran, que é o Odu de número 1 da sequência do Edilogum, ele não é Meji, ele é Ekan, ele é não binário, tá? Ele é não duplo. O Ocaran Meji da sequência do Opelê e do Iquim é binário, ele é duplo. Então, quando eu falo Ocaran Meji, é a mesma coisa que Ocaran, Ocaran. Existem diferenças entre o Ocaran da sequência do Edilogum e o Ocaran Meji da sequência do Opelê e Iquim? Existem diferenças, sim. Quais diferenças? Embora há coincidências, há aproximações, e se trata do mesmo Odu com nuances diferentes, com aspectos diferentes, com potências diferentes, o Ocaran da sequência do Edilogum possui as suas próprias narrativas, e o Ocaran Meji da sequência do Opelê e do Iquim também possui as suas próprias narrativas. Em alguns momentos, em alguns aspectos, essas narrativas podem até se aproximar. Você pode encontrar narrativas semelhantes ou narrativas que se aproximam. Mas para o estudioso do oráculo de Ifá, ou para o estudioso dos oráculos de Ifá, para a pessoa que se dedica aos oráculos de Ifá, ela percebe com muita nitidez a diferença das narrativas do Iquim e do Opelê para as narrativas do Edilogum, do jogo de Búzios. As narrativas não são as mesmas, elas possuem diferenças. Então, há diferenças, até mesmo na forma de narrar essas histórias denominadas Itãs. Então, há uma diferença ali. A narratividade do Itã, do Edilogum, difere da narratividade dos Itãs, do Opelê e do Iquim. Difere por quê? Porque as narrativas, os Itãs do Edilogum, eles são, na maioria das vezes, Itãs que falam da relação dos orixás com o mundo dos humanos. Então você tem uma narrativa no Edilogum que traz de forma muito contundente a experiência dos orixás com os humanos. Então, em cada um dos Odus do Edilogum, você vê uma frequência desse ou daquele orixá. Geralmente costuma ter até mais de uma frequência, chegando às vezes até 3 frequências de orixá naquele Odu. Por exemplo, o Odu Ossá, que é o Odu de número 9 no Edilogum e é o Odu de número 10 no Opelê e no Iquim. O Ossá no Edilogum é um Odu de Oiá e ele traz muito forte Oiá. E Ossá no Opelê e no Iquim é um Ossá Meji, né? E o Ossá Meji no Opelê e no Iquim é um Odu de Ami Oxorongá. Mas há coisas comuns, por exemplo, enquanto em Ossá, na sequência do Edilogum, é um Odu de Oiá, e no Ossá Meji é um Odu de Ami, também traz Ossá Meji, também traz Iami, também traz, além de Ami, Oiá, Xangô, ok? Entre outras divindades. O estudioso desses oráculos, os estudiosos de Odu, vão, de forma muito situacional, perceber essas nuances, essas diferenças, e vai ser preciso aprendê-las para poder identificar que orixá, quais orixás estão transitando nesse Odu, né? Os Odus são códigos binários ou não binários, e os orixás transitam por eles, seja no Edilogum, seja no Opelê ou no Iquim. A diferença maior é que no Opelê e no Iquim você tem uma miscelânea, uma diversidade de personalidades, de personagens
não orixás participando dessa narrativa. Então você vê pessoas comuns, pessoas que estão ocupadas com as suas cotidianidades, preocupadas com as suas precisões, indo à consulta com o Ifá. As histórias do Opelê e do Iquim trazem muito essas cotidianidades, trazem muito esse cotidiano de gente normal, de gente comum, de gente que está correndo, de gente que está andando pelo mercado, de gente que está indo para lá e para cá e que está consultando o Ifá para lidar com as suas próprias questões. Lá nas histórias do Adídio Logum, você tem não só o próprio orixá indo à consulta da Colá, o que também ocorre na sequência do Opelê e do Iquim, mas você tem também personalidades indo à consulta da Colá e tendo os seus casos, as suas situações, os teus problemas sendo resolvidos pelo próprio orixá. Essas experiências contadas pelos sábios, de geração a geração, e que chegaram até nós, são experiências vivenciadas. Aonde está o teor divino dessas narrativas? Elas são divinas não porque elas foram escritas por Deus, como os fundamentalistas da tradição judaico-cristã insistem em dizer em relação à Bíblia, ao afirmar que a Bíblia é divina porque ela foi escrita pelo próprio Deus. Não, a Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita pelos humanos. Foram homens, foram mulheres, foram coletivos de pessoas, foram várias pessoas que escreveram a Bíblia, não é verdade? Da mesma forma, a itãologia, o compêndio de Itãs, a Bíblia, os livros também de Itãs da tradição de Ifá, foram escritos pelos sábios. Como assim foram narrados pelos sábios? Escrito não, porque isso só foi vir a ser escrito nos últimos 100 anos, porque há mais ou menos 100 anos atrás não existia escrita na terra Iorubá. É uma tradição oral. Então, os ingleses, quando colonizaram a atual Nigéria, a terra Iorubá, eles levaram a escrita para lá e começaram a codificar o Iorubá, que era uma língua oral, transformando ele numa língua escrita. E aí começaram a surgir livros em Iorubá, e foi quando as narrativas de Ifá passaram a ser documentadas em livros. Isso não tem, se isso tiver um pouquinho mais de 100 anos, é muito. Mas antes, essas narrativas, essas histórias, eram passadas de pai para filho, de avô para neto, por gerações. Muitas dessas narrativas ficavam na família e eram segredos de família. Quando alguma dessas narrativas também caíam na boca do povo, e o povo contava essas narrativas, ao ponto de elas se preservarem, porque elas eram contadas dia após dia. As pessoas não tinham livro. Então, contar a história era uma arte. Manter a história viva era uma arte, já que não era uma cultura de livro, mas era uma cultura de oralitura, de oralidade. Então, as pessoas preservavam as narrativas herdadas dos seus antepassados. Essas narrativas, elas não são fictícias, elas não são mitológicas, elas são atemporais. Elas estão, embora elas traduzam um tempo histórico, um tempo de mundo, elas não estão fixas nesse tempo. Elas podem nos ajudar a entender aspectos fundamentais, cruciais da nossa vida diária. Por isso que elas são atemporais. E elas não são escritas pela divindade. Elas não foram narradas pelas divindades. Mas elas foram narradas no tempo das divindades. Muitas dessas narrativas aconteceram no tempo que as divindades viveram na Terra, no Aê,
no tempo que os orixás viveram no Aê. Porque houve um tempo que os orixás transitavam na terra. Eles iam e vinham. Eles tinham um caminho, um livre acesso entre o céu e a terra. Houve um tempo que humanos e orixás conviviam. Muitas dessas narrativas reportam-se a este tempo quando humanos e orixás conviviam de igual para igual. Essas narrativas que não foram escritas por Deus, que não são narrativas divinas nesse sentido, tornaram-se narrativas divinatórias porque elas foram capturadas, elas foram armazenadas por um oráculo que é divino. Então, o oráculo de Ifá é um oráculo divino. Por que o oráculo de Ifá é um oráculo divino? Porque Ifá é divino. Orumilá é divino. Então, o oráculo de Ifá é um oráculo divino. E as primeiras experiências, as primeiras consultas oraculares realizadas nesse oráculo ficaram preservadas na memória dos sábios, na memória daqueles que seguiram o conhecimento de Ifá. Os babalaôs, as ialaôs, os videntes de Ifá. Foram eles que encarregaram de transmitir essas narrativas, chamadas Itãs, e foram eles que foram os responsáveis por sistematizar essas narrativas dentro dos 256 Udus. Então, o que nós temos? Nós temos histórias sendo narradas dentro dos 256 Udus e histórias que representam feitos, processos, vivências, experiências de indivíduos daquele contexto, daquela época, como esses Odus. Então, por exemplo, as histórias que estão dentro do Odu Obemeji aconteceram dentro do Odu Obemeji. E exatamente por essas histórias terem acontecido dentro do Odu Obemeji e serem histórias atemporais, porque elas carregam o peso, a força da memória daquela primeira era do oráculo, daquela primeira momento do oráculo, que elas seguiram e ultrapassaram o tempo. Elas são atemporais porque elas venceram o tempo. Elas são atemporais porque elas ultrapassaram o tempo. Elas são atemporais porque elas estão para além do tempo. E exatamente delas estarem para além do tempo, que elas ganham uma envergadura muito grande, ao ponto de conseguirem, até os dias de hoje, decifrar questões peculiares da vida cotidiana. Então você pega uma história daquela primeira era, daquele primeiro tempo do oráculo, de um consulente que vivenciou, experimentou essa situação com o oráculo, o sábio que atendeu esse consulente, o vidente que atendeu esse consulente, o babalaô que atendeu esse consulente, preservou essa narrativa, preservou toda a história dessa situação desse consulente, como ele acolheu o consulente, qual foi a demanda do consulente, que instrumentos ele utilizou para resolver o problema do consulente, como ele resolveu o problema do consulente, qual foi o desfecho dessa história. O desfecho foi tão auspicioso que ele manteve essa experiência na sua boca, na sua narrativa. Ele seguiu contando elas, ao ponto dela fixar ali naquele Odu. Por exemplo, Alazan-Erazan. Alazan-Erazan é um personagem épico daquela primeira era do oráculo. Alazan-Erazan aparece em muitas narrativas do Ifá, aparece em muitos Itãs do Ifá. Alazan-Erazan
era Babalaô do culto de Ifá. Ele foi um grande sábio do culto de Ifá. Então, Alazan aparece em vários itãs, em várias narrativas. Se você estudar o Odu, você vai ver que esse personagem, que essa personalidade chamada Alazan aparece em várias narrativas. E essa narrativa, da qual aparece Alazan em vários Odus, está dizendo o seguinte: Alazan foi Babalaô do Ixexê, foi Babalaô do Ixan, foi Babalaô do Axexê. Então, ele foi Babalaô de uma série de situações. Por exemplo, o Odu Ogundá Unworin narra a história do dia que o Issan, né, que é esse opá, esse instrumento, essa insígnia do culto de Egungun, veio para a terra, veio do céu para a terra. O Babalaô que narrou essa travessia, o Babalaô que conta essa jornada, é Alazan. Então, no dia que o Issan desceu do céu para a terra, foi essa personalidade, esse grande vidente que é Alazan, quem fez a consulta divinatória. Ele é o Babalaô do Issan. Ele é o Babalaô do Ixexê. O Ixexê é o ritual raiz da terra. O Axexê é o ritual raiz do céu. O Babalaô Alazan foi o Babalaô do Issan, foi o Babalaô do Ixexê, foi o Babalaô do Axexê. Então, as narrativas vão contar esses feitos, vão narrar esses feitos. Então, os versos trazem o nome dessas personalidades, desses videntes da primeira hora, desses primeiros seguidores de Orunmilá, desses primeiros que foram alunos de Orunmilá, de Akodá, de Axedá. Muitos deles são nomeados, são homenageados em várias narrativas. É porque a gente não sabe ler a narrativa. Muita gente no Brasil, a maioria das pessoas, não sabem ler as narrativas de Ifá. Não entendem. Porque a métrica poética do Yorubá, a métrica, né, o sistema métrico, né, da linguagem poética da terra Yorubá antiga, embasado numa métrica oral, é completamente diferente da nossa poética. Então, por ter uma diferença muito grande, a gente não consegue entender muito bem. É igual você ler Eneida. Você lê Eneida dos gregos, ou você lê Homero, Odisseia, você vai ver de uma dificuldade, porque a poética grega também é diferente da nossa poética. Você pega uma poesia nossa, por exemplo, uma poesia de Olavo Bilac. Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nós temos essa rima, nós temos essa musicalidade poética. A nossa consciência, a nossa cognição, ela está acostumada com essa linguagem poética, ou um manual, ou por exemplo, uma poesia de Manuel Bandeira. Vou-me embora para Passárgada, porque lá eu sou amigo do rei. Lá eu dormirei numa cama, na terra que eu escolherei. Quer dizer, a gente tem uma métrica de rimar, né, que é muito típica nossa. Por exemplo, os cordéis do Nordeste. O cordel tem toda uma narratividade, tem toda uma poética que é típica da linguagem, do linguajar do homem nordestino. O que eu quero dizer com isso? Que outras culturas, outros povos, outras tradições, como a Yorubá, que a gente está dizendo, também têm as suas formas, os seus linguajares, as suas maneiras de poetizar, as suas maneiras de recitar, de declamar.
E o Itã e o Exé da tradição iorubá do Ifá, ele tem uma rima própria, ele tem uma maneira própria. E muitas das vezes o brasileiro não consegue capturar essa rima, não consegue entendê-la, não consegue dar evasão, coesão para ela, porque ela tem lá as suas diferenças. Por isso que ao estudar a itanologia, que é o compêndio das histórias de Ifá, faz necessário ter um professor que te introduz nessas narrativas, um professor que te introduz nessas histórias, um professor que te dá as pistas básicas para você adentrar no universo dessas narrativas, porque elas têm construtos próprios, elas têm formas próprias, ela tem uma estrutura própria. A estrutura do Itã, a estrutura do Exé não é a estrutura do nosso conto, dos nossos causos, das nossas fábulas, da nossa literatura comum portuguesa. Não. Tem uma diferença ali e o estudioso precisa entender essa diferença, inclusive para compreender a própria narrativa. Muitos textos, muitos itãs, muitos exés do Iorubá é traduzido para o português carregado desses erros, porque quem está traduzindo não está obedecendo, não está compreendendo essa métrica, não está compreendendo esse estilo, porque o Iorubá tem um estilo próprio. E como era uma língua oral, e ela não tem 100 anos que começou a ser escrita, quando a coisa sai da palavra encantada, quando a coisa sai da palavra recitada, quando a coisa sai da palavra oralizada e ela vai para o papel, ela vai para a escrita, ela perde a sua frequência, ela perde a sua vibração, ela perde a sua própria poética, ela perde a sua musicalidade, porque a escrita é colonização. Escrever é colonizar. Eu estou falando de tradições que são ágrafas, são tradições que não são escritas, que a cognição, o cognitivo das pessoas dessas tradições ágrafas, que são tradições não escritas, não funcionam da mesma forma do que a cognição de pessoas que precisaram criar técnicas e formatar todo o teu corpo para escrever. Quando a gente aprende a escrever lá na alfabetização, aquilo é uma formatação da postura da mão, da postura do corpo. Então isso é colonização. O corpo foi colonizado para escrever. Assim como o corpo foi colonizado para usar sapato, para usar chinelo, para usar roupa. O corpo é colonizado. E aí as culturas, elas diferem nos seus aspectos. Porque tem culturas onde o corpo não foi colonizado. Tem culturas onde a língua não foi colonizada. O que eu estou chamando de corpo colonizado, de língua colonizada, são corpos que precisam passar por treinamento para falar, treinamento para escrever. Tudo isso vai moldando o corpo de uma outra maneira. Então pensa o desafio que é traduzirmos uma tradição que na sua origem é uma tradição anticolonial, não é uma tradição que coloniza os corpos, né? Não é uma tradição que transforma os corpos em coletividades iguais, né? Ou seja, padronizada, melhor dizendo, né? Tradições que não colonizam corpos e que não têm uma relação padrão com o corpo, diríamos assim. O que é uma relação padrão com o corpo? É aquilo que as escolas fazem, que as escolas ocidentais fazem. Coloca 40 crianças, 30 crianças dentro de uma sala, uma sentada atrás da outra, e ali tem um professor padronizando estilos, padronizando performance, como é que eu escrevo, como é que eu desenho, como é que eu falo, como é que eu me comporto, como é que eu levanto a voz, qual é o tom da minha voz. A gente vai passando por esse processo de colonização, esse processo de educação, porque, na verdade, educar é colonizar. Não existe o termo educação,
nas tradições aborígenes, nas tradições indígenas. Ninguém é educado numa tradição aborígene, numa tradição indígena. Não existe isso. Numa tradição aborígene, numa tradição indígena, as pessoas recebem os saberes e as práticas herdadas dos seus antepassados. Então, o mais velho não ensina a partir de um padrão. O mais velho, os sábios, as sábias, ensinam a partir da experiência. Há uma diferença entre ensinar a partir da experiência e ensinar a partir de uma padronização. Quer entender isso melhor? Veja bem, quando eu coloco um livro chamado didático na carteira, na mesa de cada um dos alunos, todo mundo vai aprender essa lição a partir de uma ótica, a partir de um prisma, a partir desse livro. Aquele livro é colonização. Dentro de uma tradição aborígene, uma tradição autóctone, uma tradição indígena, não tem livro, não tem carteira, não tem lápis, não tem borracha, não tem quadro de cera, de giz, essas coisas todas. Por quê? Porque ali você apreende saberes e prática a partir da assimilação, a partir da experiência e a partir também da repetição. Como assim da repetição? Eu vejo o outro fazendo e vou fazer também. Então, por exemplo, eu vou fazer uma canoa. O mestre da canoa, o mais velho que está fazendo a canoa há 20, 30 anos, ele não vai marcar um olhar assim, olha, amanhã, às 8 horas, vamos ter uma aula de canoa. Então, todos os interessados estejam aqui, vou fazer um processo seletivo somente para 10 pessoas aprenderem a fazer canoa. Não existe isso numa tradição aborígene, indígena, numa tradição autóctone. Quando se está fazendo a canoa, quando um mestre, quando os mais velhos, né, quando os homens que fazem canoa estão fazendo uma canoa, a comunidade está ali vendo ele fazer canoa. As habilidades vão surgindo através da assimilação, através da experiência. Quem tem o dom, quem desperta o dom ao ver o mais velho fazendo, vai aprender a fazer por repetição. Como assim por repetição? Ele vai ver hoje, vai ver amanhã, vai ver depois, vai ver na próxima vez. É esse nascer vendo, é esse nascer experimentando que vai produzindo o aprendizado. Então, o aprendizado é um aprendizado não colonial, porque ele é feito a partir da vivência. Então, no Ocidente, aprendizado colonial, nas tradições aborígenes, aprendizado vivencial. Hoje, muitas sistemas educacionais têm optado por esse método, digamos assim, oriundo das tradições antigas, que é um método vivencial. Vamos viver, vamos experimentar. Você não ensina alguém a cozinhar. A gente vai para a cozinha e a gente vê a mãe, a avó, os mais velhos cozinhando e de repente a gente está aprendendo a cozinhar. Porque aprender a cozinhar não passa por uma didática, vamos ter um livro de cozinha. Não. Embora a prática de cozinhar também foi colonizada. Hoje você tem livro de receitas, você tem livro de como cozinhar, você faz mentoria, você faz curso. Mas não, uma pessoa aprendia a cozinhar pela vivência, pelo cheiro, pela sensação, por estar ali. Essa prática de estar ali, de habitar com, ela é muito comum nas tradições aborígenes, nas tradições antigas, nas tradições autóctones. Na tradição iorubá era de fato dessa forma. E é assim que se preserva a oralidade. É assim que se preserva narrativas orais. Você vivencia a narrativa, você constrói a narrativa e você transmite a narrativa. No momento que você transmite a narrativa para ouvidos atentos, não tem livro, não tem um professor colonizador, não tem um professor padronizador. Você só precisa de ouvir.
Você só precisa treinar a sua escuta, que é exatamente o maior dilema, o maior problema da nossa humanidade odierna. As pessoas não escutam, as pessoas não sabem escutar, as pessoas não querem escutar. Elas não querem dobrar os seus ouvidos para escutar. Numa tradição oral, a criança desde pequena, ela aprende o seu lugar. Ela apreende o seu lugar. Ela apreende o seu lugar não de forma imposta. Ninguém violenta uma criança para ela apreender o seu lugar. A apreensão do lugar é feita pela repetição, pela assimilação. Você nasce num contexto vendo as pessoas fazerem isso. E por assimilação, você vai fazer isso também. Então você não precisa espancar a criança, você não precisa colocar a criança de castigo. Tudo isso que os pais enfrentam hoje, porque eles precisam de botar de castigo, precisam gritar, precisam de berrar, precisam bater, é porque essas crianças do mundo de hoje, essas crianças do nosso tempo, elas nascem em lares muito conturbados, elas nascem em lares muito indisciplinados, elas são filhos e filhas de pais completamente disciplinados, pais que têm históricos de toxicidades diversas, a gente tem que falar isso, não dá para poder passar pano numa realidade do mundo que é nefasta, que é doentia, que é patológica, né? Então a gente tem que dizer sim que a gente vive num tempo tóxico e onde a toxicidade é transmitida de forma geracional. A toxicidade é geracional, né? Ela é passada de pai para filho, né? A gente já nasce, a gente já entra no mundo num enquadro tóxico, né? E a gente vai aprender, a gente vai embriagar dessa toxicidade e vai continuar produzindo essa toxicidade, né? É lógico que tem casos e casos, mas na maioria das vezes as crianças são fruto de toxicidades. Não só toxicidades fetais, porque os pais, durante a produção dessa vida, tinham uma vida tóxica. Então, existe toxicidades fetais, a criança herda essas toxicidades fetais, né? Que vai causar, que vai gerar, que vai produzir uma série de problemáticas no seu cognitivo, no teu corpo, na sua maneira de ver o mundo. Isso é oriundo da toxicidade fetal, né? Que essa mãe, que esse pai também, né? Porque a criança não é só fruto do ventre, a criança é uma produção de espermatozoides e de óvulo, de espermatozoide e óvulo. Então, o espermatozoide do pai traz para o óvulo que vai fecundá-lo toxicidades do pai, né? Porque é o espermatozoide quem traz o DNA. E no DNA do pai está a sua própria toxicidade. O espermatozoide se encarrega de trazer essa toxicidade. Assim como o óvulo se encarrega de manter essa toxicidade da mãe. Então, nós somos frutos de toxicidades, seja ela qual for. E depois ainda tem esse período longo de 9 meses que a gente fica ali dentro do útero, dependendo do contexto, da situação, da condição da mãe, dessa gestante, a gente também está se embriagando de toxicidades. É muito sério ser mãe, é muito sério ser pai, é muito sério gerar uma vida. As pessoas precisam entender isso, gente. As pessoas acham que colocar uma criança no mundo e colocar uma vida no mundo é uma coisa mais... é uma obrigação, é uma coisa natural. É até natural, mas você tem responsabilidades com você, sobretudo, para poder elaborar essa vida de uma forma que não vai te gerar, não vai te causar pormenores depois, né? Então, um planejamento gestacional é fundamental. Quem quer ser papai, quem quer ser mamãe e está pensando em ser papai e mamãe, precisa fazer um planejamento gestacional. Comecem por se desintoxicar. Comecem por cuidar de vocês. Pais tóxicos, mães tóxicos, que querem gerar, digamos assim, né? Homens tóxicos, mulheres tóxicos, que querem gerar uma criança, precisa se desintoxicar para não ter problemas futuros. Porque a responsabilidade de gerar uma vida tem consequências das mais diversas. Porque não é só gerar, né, gente? Depois tem os pormenores de uma vida que vai precisar de amparo para nascer, para desenvolver, e vem os pormenores. E os pormenores
quase sempre é fruto dessas toxicidades herdadas. Pois bem, então tem a toxicidade fetal e tem também a toxicidade cultural e social. O que seria a toxicidade cultural e social? É exatamente a forma que a gente encontra esse mundo, o contexto que a gente vai nascer, o local, o espaço, o território, né? Aonde a gente está nascendo, aonde a gente está produzindo a nossa vida, né? Então a gente é influenciado pelo meio, pelo contexto cultural, social, que a gente vai ser inserido e a gente vai herdar características desse meio social, desse meio cultural que a gente nasceu. Pois bem, uma educação precisa ser uma deseducação. No contexto atual, nós precisamos muito mais de deseducar do que educar. Não está interessante educar não, viu? Educar está muito desinteressante, tá? A gente sabe muito bem que essa educação não tem produzido seres humaninhos decentes, né? É porque, na verdade, a forma, o parâmetro da educação moderna, ele é profundamente capitalizado. Então a gente está criando pessoas, produzindo pessoas capitalizadas. Então a gente precisa aprender a apreender. E aí, nesse sentido, é deseducar. É voltar a processos, a formas ou a maneiras antigas de estar no mundo, né? A gente precisa resgatar essas maneiras antigas de estar no mundo. A gente precisa retomar essas maneiras antigas de estar no mundo. E o que isso tem com o oráculo de Ifá? Eu acredito profundamente que o sistema divinatório de Ifá, que não é adivinhatório, Ifá não adivinha nada, Ifá divina. E o que quer dizer que Ifá divina? Ifá divina para você a sua vida. E divinar a própria vida é o contrário de educar. E aí que entra toda essa reflexão, toda essa viagem que eu dei aí, para poder chegar aqui, o que serve um oráculo divinatório, né? Um oráculo divinatório serve para nos deseducar. Um oráculo divinatório serve para a gente poder assimilar a nossa existência de uma outra maneira. Porque essa educação, tal como nos foi imposta, ela nos coloniza. Elas nos torna colonos. Elas nos submete. Ela é um sistema de colonização. E a gente precisa não de um sistema de colonização. A gente não precisa de um sistema de educação. A gente precisa de um sistema de divinação. Nós precisamos resgatar, retomar a nossa condição divina, a nossa vida divina. A saída, penso eu, para essa diabrura de mundo é o retorno à nossa vida divina. Ô Lu, o que é esse negócio de vida divina? Gente, nós somos descendentes de deuses e deusas. Nós somos descendentes de orixá. A nossa condição divina está implícita em nós. Nós somos seres divinos. É porque vocês não entenderam ainda o que aconteceu com a fundação do Aie. Com a fundação do Aie, da Terra, depois de um caos, né, que o céu, que o Orum tomou, né, houve uma explosão, tudo foi destruído no Orum, houve um caos, o Orum ficou destruído, houve uma revolução por lá, uma brigaiada, uma confusão, aquilo ficou destruído, por causa de guerras, disputa de poder. Então, esses seres divinos do mundo invisível precisavam de estabelecer um novo território. A Terra foi escolhida por esses seres divinos, orixás, como maneira de começar de novo. Vamos para a Terra e vamos começar tudo de novo, porque esse projeto ruiu. Esse projeto celestial, ele ruiu. E é um assunto para outro momento. A fundação da Terra é um começar de novo aquilo que ruiu lá em cima. Mas vamos começar de novo num novo território. E quem veio para a Terra foram deuses e deusas. E várias tradições, vários povos comungam da mesma ideia.
Nós não somos detentores únicos dessa narrativa. Várias tradições, várias culturas, vários povos narram que seres divinos vieram para a Terra, fundar a Terra, povoar a Terra. Essa narrativa não é nossa. Ela só muda em enquadre. Ela só modifica o desenho. Nós chamamos de orixá, eles chamam de Deus. Então, só muda a textura, gente. Mas a narrativa está dizendo a mesma coisa. Um caos surgiu lá em cima, ou lá embaixo, onde quer que seja. Houve um declínio, houve uma queda, houve uma explosão. Tudo espatifou. De repente começou a voar pedra para todo quanto é lado. Houve uma destruição. Já existia mundos. A Terra não é o único mundo. Existem mundos, vários mundos. Mas a Terra, o Aie, foi um mundo criado pelas divindades. As divindades vieram em peregrinação, em romaria, de viagem, trazendo mala, trazendo tecnologias, trazendo um monte de coisa. Vários itãs narram essa travessia dos orixás vindo do céu para a terra para povoar a terra. Eles povoam a terra. É criado alguns tipos de humanos. E muitos desses humanos que foram criados são deploráveis. Desde a origem foi colocado seres humanos horríveis na Terra, gente apavorante. Até para garantir a diversidade. Então, começaram a fazer uns experimentos lá de criação de humanos e deu muito errado. Deu certo, mas também deu muito errado. O Batalá criou seres humanos de todo tipo. E essa gente veio morar na Terra junto com os deuses. A própria narrativa, o próprio Itã fala que o Batalá, Babá de Alá, o oleiro do céu, criou os seres humanos de diversos tipos. Entendam também diversos tipos de caráter, de personalidade e por aí vai. E essa gente errada, essa gente torta, essa gente doida, essa gente maluca, veio morar na Terra desde os primórdios com os deuses. Os deuses começaram a relacionar com esses humanoides que foram criados para povoar esse novo território e começaram a nascer semideuses e começou um bacanal, né? Porque deu muito errado. Não deu totalmente certo não, viu? Teve coisas muito certas, mas também teve coisa muito errada. E a gente herda, até os dias de hoje, praticamente 14,6 bilhões de anos depois, a gente continua herdando essa herança errada, meia certa, meia errada, né? Um pouco certa, um pouco errada. A gente continua herdando essa herança diversa. Ainda existe muita gente errada na Terra, muita gente errada. E muita gente que herdou DNA errado. Muita gente que herdou um DNA nocivo, um DNA mau, um DNA malvado, um DNA nefasto. E a maioria das pessoas, sinto informar para vocês que a maioria das pessoas que vivem na Terra, a maioria delas tem um DNA muito complicado. Tem um DNA muito sujo. Tem um DNA muito impuro. E para a gente purificar esse DNA, a gente tem que suar muito. Por isso que a gente precisa retomar a nossa vida divina. Por isso que a gente precisa resgatar a nossa condição divina. Porque a única maneira da gente purificar, digamos assim, esse DNA ruim, esse DNA errado, do qual nós herdamos, é retornando à nossa condição divina. É resgatando a nossa herança divina. É indo ao encontro da nossa divinidade. E para ir ao encontro da nossa divindade, a gente precisa levar uma vida divina. A gente precisa ter um comportamento divino. A
a gente precisa ter uma alimentação divina, a gente precisa de ter roupas divinas, a gente precisa de ter uma mentalidade divina, a gente precisa de ter relações divinas. Olha que difícil. Está tudo patologizado, está tudo patológico. Essa vida cotidiana é patológica, é doentia, está todo mundo doente. Não tem nada de divino. Então você está gerando, você está produzindo crianças, filhos infectados desse DNA errado. E aí você produz em massa, produz em grande quantidade. E vai indo. A gente precisa retomar uma vida divina. E retomar uma vida divina é um comportamento divino, relações divinas, veste divina, alimentação divina, tudo divino. Porque existe uma maneira divina de viver. Existe uma maneira divina de ser. Mas a gente não está vivendo nada disso. A gente está vivendo uma maneira profana de ser. A nossa vida é uma vida profana, não é uma vida sagrada, não é uma vida divina. Foi-se o tempo, ó, o sagrado ficou para trás, está tudo ruindo. O sagrado está falido. A gente vive no mundo desencantado. Então, o oráculo de Ifá, que é um oráculo que possui um sistema divinatório e não adivinhatório, embora exista adivinhação. Mas ele é divinatório, porque o Ifá quer resgatar, o Ifá procura resgatar a nossa condição divina. O Ifá procura devolver para nós a nossa herança divina. O Ifá devolve para nós a nossa natureza divina, a nossa descendência divina. O Ifá recorda para nós que nós descendemos de orixás corrompidos. Todos nós somos semideuses corrompidos. Nós somos tão corrompidos que a gente não consegue praticar, a gente não consegue produzir de forma autêntica os poderes que os nossos deuses tinham. Nós somos semideuses e não conseguimos praticar, não conseguimos externalizar os poderes dos nossos deuses, dos nossos orixás. Mas nós somos semideuses, nós somos descendentes de orixás. A gente foi corrompido. O DNA espiritual foi corrompido. O DNA divino está corrompido. O DNA divino está intoxicado. Entende isso? Está intoxicado. A gente tem que desintoxicar. Muitos dos deuses dormem um sono profundo. Muitas das divindades dormem um sono profundo. Tem gente que não acessa de jeito nenhum. Tem gente que não consegue atravessar o portal, gente. Não consegue. A maioria está vivendo folclore. Não consegue acessar. Não consegue convocar o poder, a força, o axé da divindade. Não consegue. Tem muita gente que tem a pedra, porque a pedra é a manifestação desse poder. A pedra, o otá, né, simboliza a força da divindade, né, que manifesta ali. Tem muita gente que tem a pedra, mas a pedra não está viva. Um bom babalaô, um bom orixá, precisa despertar o poder da pedra, o poder do otá. Tem muita gente que o otá está morto. Não tem nada ali. Não sabe despertar o otá. Eu já vi muitos otás. Eu já vi muitas pedras de assentamento de várias pessoas. Você bate o olho na pedra, a pedra está morta. A pedra não está viva. Como é que essa pessoa acessa a sua divindade se a pedra que representa a conexão dela com a divindade, com o orixá, está morta? A pedra não foi ativada corretamente. A pedra não foi encantada corretamente. A pedra não está devidamente desperta, acordada. E se o otá não está desperto, não está acordado, você está fazendo qualquer outra coisa, menos vivendo uma experiência divina com o seu orixá, com a sua divindade. Então, é porque o DNA espiritual está desativado. O DNA espiritual está completamente corrompido.
Ah, mas eu fui iniciado por fulano de tal. Pode ser iniciado para a mãe carrocinha do sei do quê. Pode ser iniciado na casa mais antiga do Brasil. Pode ser iniciado pelo valor mais poderoso. Não é nada disso. Você está viajando na maionese. Essas firulas não te garantem nada. Ir na Nigéria não te garante nada. Ser iniciado pela mãe carrocinha não te para. Pode ser a mãe carrocinha do Bambambam, pode ser o babalaô do Curuzudu, que está com o DNA corrompido. Não é o status, gente, acorda. Não é o status. Não é o status espiritual que foi montado, não é o teatro que foi montado que legitima um bom DNA espiritual. Pode ter toda uma pompa montada, mas o DNA está corrompido. O DNA espiritual, entendam o que eu estou dizendo. Se o DNA espiritual não está devidamente ativado, não importa quem seja a transmissão do axé, o despertar do otá, vai estar corrompido. Aí você vai estar vendo no folclore. Tem muita gente que é filho do fulano de tal, da mãe carrocinha do fulano de tal, mas é só apoteose. É só apoteose, é só performance, é só teatro. A Marquês de Sapucaí, durante os dias de carnaval, é mais interessante do que tudo isso. O DNA está corrompido. Um DNA ativado precisa transparecer no corpo da pessoa. Quando uma pessoa tem um DNA espiritual ativado, quando uma pessoa tem a força do orixá ativada, quando uma pessoa tem a divindade ativada em si, o comportamento dela, a postura dela, o poder de ação dela é visível, porque é profundamente magnético. Você sente a força de um DNA espiritual que está vivo dentro de alguém. E existem pessoas, sim, nesse mundo, felizmente, que estão com o seu DNA vivo, intacto, não só na tradição de Ifá Orixá, mas em várias tradições. Tem pessoas que têm muito poder em tradições, nas tradições cristãs, budista, judaica, hinduísta. Eu conheci um Shaiva, um mestre iniciado no Shivaísmo da Caxemira, que o cara, para mim, o DNA dele está altamente qualificado, altamente elevado. Eu conheci um Oluo, quando estive na Nigéria, que o DNA espiritual dele está altamente qualificado. O meu Babá Xangô, o Oloye Xangô Delei Boatandá, que me iniciou no culto Xangô lá em Oió, na Nigéria, morreu em 2022, ele tinha uma elevação, um DNA espiritual fora do comum. Entende? Você percebe quando a coisa não é corrompida. Quando a coisa é corrompida, vira espetáculo, vira teatro, vira folclore. E aí o oráculo não faz o seu trabalho. Porque as pessoas vão até o oráculo para buscar adivinhação e não para buscar divinação. Porque divinação requer mudança. Divinação é sair da corrupção. Divinação é correção. Então, o oráculo de Ifá é uma experiência de correção do teu DNA espiritual. Uma iniciação no Ifá é uma experiência de corretivo, de correção, de restauração do seu DNA espiritual. Muita gente não está pronto para isso. As pessoas querem poderes pífios, as pessoas querem espetáculos, as pessoas querem aparecer, elas querem desfilar no mercado apenas. Elas não querem corrigir, fazer a correção de si mesma e trazer a divindade para dentro de si e revelar a divindade para a sua comunidade. Porque nós temos um compromisso com a comunidade. Nós não somos orixás, nós não nos tornamos olorixá para nós mesmos. Nós nos tornamos olorixá para a comunidade.
Nós nos tornamos orixás para os outros. Nós nos tornamos eleguns para os outros, não para nós mesmos. E para ser um elegum, para ser um orixá para o outro, para os outros, nós precisamos corrigir o nosso DNA espiritual que está corrompido, que está infectado, que está danificado. E a gente faz isso através de iniciações recomendadas por um sistema oracular que é divino, que é divinatório e que tem o poder e a capacidade de fazer a gente tomar consciência profunda de quem nós somos nesse mundo, o que nós estamos fazendo nesse mundo, o que a gente veio fazer aqui. Eu termino essa live por aqui, deixo meu abraço com cada um de vocês e eu encontro vocês novamente amanhã às 8h30. Tchau, tchau, abraço, um bom dia.